amigo vascaíno, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas. Estava aqui torcendo para a garotada do Vascão da Gama, os gigantinhos da colina, lá na Copinha. Graças a Deus o Vasco passa em primeiro lugar. Vamos falar aqui também aí sobre jornalista que está desesperado, dizendo que o Ramon Dias vai sair do Vasco, né? A gente vai esclarecer toda essa situação para você, torcedor vascaíno. Eles estão desesperados porque esse ano o Vasco vem forte, sim. Não adianta jogar contra. O Vasco vai arrebentar a boca do balão, junto aí com Ramon Dias, junto com Alexandre Matos. Ambiente lá no Uruguai é de paz, de alegria. E o Vasco, que se preparou hoje bem para o amistoso, para o jogo treino do próximo sábado. E a gente vai falar aí, mais um cria podendo deixar o Vasco da Gama. O Vasco está com uma proposta aí na mesa aí pelo Marlon Gomes. Vamos explicar para vocês e a situação de reforços aí, porque o Vasco encaminhou a contratação de um meia junto ao Nantes, lá da França, e o Vasco se aproximando aí também do anúncio de atacante, certo? Dinheiro aí no cofre aí após a venda do PEC, o Marlon também sendo vendido, vai entrar mais dinheiro, e a 777 desse jeito, trabalhando com os ativos do Vasco da Gama. Peço a você que não é inscrito no nosso canal, para você se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. E bora aí para o nosso vídeo, rapaziada, que felicidade, né? Muita gente dizendo aí, mas que obrigação, sabe? Eu vou falar uma coisa, o Vasco botou um time até reserva para jogar essa copinha aí, por conta do Campeonato Carioca. Os garotos estão se preparando aqui no Rio de Janeiro. O Vasco conseguiu êxito hoje. Foi apertadinho, foi 1-0 o gol aí do Paulinho, do nosso lateral direito. Importante que o Vasco passou. E o Vasco vai longe nessa copinha. Um título aí que o Vasco não conquista desde 1982. Desde 1992, certo? E o seguinte, estou confiante aí, Vasco classificado, o Vasco passou. Chupa Mulambo de Guarulhos. Isso aí. Bom, seguinte, já na pré-temporada, lá no Uruguai, meus amigos, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O Vasco está num ambiente de união, muita felicidade aí no semblante dos atletas, dos maltinos, né? E o Vasco hoje se preparou muito bem. Daqui a pouco o Ramon Dias vai definir nos próximos dias o time titular, o qual vai enfrentar a seleção aí de Maldonado. Perfeito? O Vasco que se prepara para o torneio Série Rio de la Plata, onde o Vasco tem um compromisso no dia 18 e dia 21 contra a equipe do São Lourenço e do Maldonado, respectivamente, certo? Vamos torcer para que tudo dê certo. Aí hoje veio gente criando confusão, criando fuzuê. Esse jornalista, Jorge Nicola, olha, está perdendo aí a moral, está perdendo a credibilidade. Deu uma cavada, falou que o Alexandre Matos estaria insatisfeito aqui no Vasco da Gama por conta da burocracia aí da 777 Parques, perfeito? E aí, o que acontece? A assessoria de imprensa, né, do nosso Alexandre Matos veio a público e desmentiu. Disse que não tem problema nenhum, que não recebeu proposta nenhuma aí relativa
ao Corinthians. Infelizmente, tem gente que se apressa para colocar vídeos aí, né, para simplesmente criar confusão, desordem, mas o ambiente é bom. Ó, quer ver uma prova aqui? Uma prova cabal, como que o Alexandre Matos vai lá para o Corinthians? Como é que ele está infeliz no Vasco? Aqui, ó, vou botar aqui para vocês, olha só. União, trabalho, esse é o lema aí do Vasco da Gama nesse começo de ano. E o seguinte, meus amigos, a gente vai falar aqui agora sobre outro jogador que pode deixar o Vasco da Gama. A gente falou ontem para vocês, olha, não achem estranho, né? A 777 não tem dinheiro, né? A SAF não tem dinheiro, o aporte só entra se entrar em setembro, os 270 milhões, e o clube tem que andar, tem que contratar. Então, venderam aí o Gabriel Peck, certo? Por 50 milhões, o Vasco recebe à vista o valor referente a 70% dos direitos econômicos do Gabriel Peck. E hoje a gente toma conhecimento que chegou uma proposta da Premier League pelo atleta Marlon Gomes. Isso mesmo. A proposta aí pelo Marlon Gomes seria ali na casa de 12 milhões de euros, 64 milhões de reais. Muito maior do que a do Gabriel Peck, certo? Marlon Gomes, que integra aí a seleção pré-olímpicas, deverá estar nas Olimpíadas aí. E o seguinte, né? O Cria pode deixar o Vasco da Gama. O certo era deixar esses meninos mais um pouquinho aqui no Vasco, mas a gente vê que o Vasco já está vendendo melhor aí os seus jogadores aí. 64 milhões, jogador de 20 anos aí, certo? 777 trabalhando desse jeito. Quando eu disse que tem dinheiro, né, é por conta dessa situação aí. Bom, e o seguinte, vamos falar aqui sobre a situação de reforços. Por quê? Hoje surgiu o nome aí do atacante Marquinhos Costa, lá do futebol da Hungria, né? Do Ferencváros, né? E o seguinte, a 777 já vetou o nome desse jogador de 24 anos aí, certo? Que também teria uma proposta lá do Pumas, do México, por 3 milhões de euros. O jogador foi vetado pela 777 Partners, não tem nada com esse jogador. O Vasco hoje encaminhou mais uma compra, tá? Informação que chega agora é que o Nantes teria aceitado a proposta do Vasco da Gama pelo jogador Adson. O Vasco pagando aí 5 milhões e meio, um contrato de 4 anos. O empresário do atleta é até o Túlio de Mello, né, que foi responsável pelo retorno do Rossi e quem trouxe o Paê para o Vasco da Gama, certo? O próprio confirmou aí que as negociações estão avançadíssimas, certo? A gente passa aí para vocês, né? Com essa seria a terceira compra aí do Vasco da Gama. E só para falar mais duas coisas para vocês. A situação do Teran está na mão do Vasco. Está na mão do Vasco. Jogador de 28 anos aí, ele pediu para atuar no Vasco. Então, está na mão do Vasco, está na mão aí da 777. Vamos ver se o nome vai ser vetado ou não. E a parada lá do Luciano Rodrigues, a qualquer momento poderá ter anúncio, tá? Então o Vasco avança aí. Hoje a gente tem um time experiente, né, com jogadores com a média alta, e a 777 está trazendo jogadores aí mais jovens aí para poder fazer uma mescla, né? Mas o torcedor do Vasco queria era um nome mesmo de impacto, né? E esse aí do Terãs, se viesse, teria um certo impacto aí no Vasco da Gama.
Agradeço pela atenção. Qualquer novidade, a gente volta. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!